Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado, esse é o presbítero Marcel Silva e nós estamos mais uma vez convosco para comentar acerca da Bíblia Sagrada, fazendo mais uma live, porque temos visto que o negócio tem dado resultado. Rapaz, os cliques ali acompanhando esses negócios já passaram de 550 mil. As visualizações, os inscritos no canal já está próximo de 1.200. E as visualizações só ontem tiveram 20 mil. A gente sabe que para quem é youtuber, né? Para quem já tem a fama disso aí, que é influência digital, né? É, influência digital, que nós não somos isso. Esses números que eu estou passando são poucos, mas tu já imaginaste quase 1.200 pessoas que voluntariamente se inscrevem no canal para ouvir a palavra de Deus, Marcelo? Porque não é para ouvir piada, não é para ouvir gracinha, é para ouvir a palavra de Deus. É bênção. É bênção. Eu sou o Claudio Machado, conforme eu disse. Este é o Marcel Silva, ele vai se apresentar. E nós hoje vamos fazer uma live com base em Mateus capítulo 27, versículos 50 a 54. O nosso foco é o véu do templo, que rasgou-se em dois de alto a baixo. Mas nós lendo estes 5 versículos, 50, 51, 52, 53, 54, nós encontramos tanta coisa só nesses 5 versículos, que depois de nós anotarmos, etc., nós dissemos, não pode ficar só conosco não. Tem que ser passado para os demais, para que outras pessoas acompanhem. E gostaríamos que você ficasse ligado em cada detalhe para que comente e a gente possa alcançar o objetivo, que é de instruir dentro da palavra de Deus, palavra com Marcel. Claudio, paz do Senhor. Paz do Senhor, Marcel. Para mim é um prazer enorme todos nós estarmos aqui para a gente discutir, né, de uma forma democrática, descontraída, salutar assuntos da palavra de Deus para chegar aos nossos amigos, né, de uma forma que eles possam compreender, interagir conosco, né, sem formalidade, né, mas respeitando todo o princípio bíblico, mas de uma forma que você possa se sentir parte conosco nessas discussões bíblicas. Claudio, manda logo um abraço aí para o Marquiel, porque eu sei que vai mandar daqui a pouco mesmo. Sim, sim, bem lembrado. Ele toda vez tem que ele tem que mandar um abraço para Marquiel, tem que mandar um abraço para o sogro dele. Quem é mais que tu manda abraço aí? E tem uns irmãos lá de Maceió que ele manda também. Então manda logo um abraço para eles, porque a gente começa o negócio aí. Marquiel sempre pergunta, vai ter a live? Para tua esposa. Isso. Eu fiquei sabendo que no dia que ele não manda, quando chega em casa, a comida está meio salgada. Eu assisti, viu? Adianta aí. Aí eu já entendo o mistério. Pronto, então um abraço para minha querida e amada esposa, Luciana, minha princesa. Olha. Nosso filho Arthur. Marquiel, meu irmão, lá em Formosa do Rio Preto, que diz, vai ter hoje ou amanhã, vai ter live. E sempre acompanha, estendendo a teus irmãos lá de Formosa do Rio Preto. E meus irmãos lá em Maceió, meus queridos irmãos Célio, Juarez, o sogro, Misael, meu sogro Luciano, minha sogra Ângela, que essa semana tiveram uma perda na família, né? Minha sogra perdeu um irmão. Meus pêsames. Né? E que Deus continue abençoando e confortando grandemente. E eu vou estender mais ainda um pouquinho. Tem irmãos nossos lá em Roteiro, cidade de Roteiro, próximo a São Miguel dos Campos, quem é daí de Alagoas sabe, próximo à Barra de São Miguel, e que está acompanhando a gente, em especial o presbítero Isaac Simplício. Presbítero Isaac Simplício é filho do meu primeiro pastor, saudoso Irineu José, homem de Deus que me ensinou muitas das doutrinas bíblicas, e Claudio, foi este homem que me despertou para assuntos escatológicos. Um abraço ao querido pastor. Você sabe como foi? Estamos na já dorme no Senhor. Eu gosto da escatologia. Pastor Irineu já dorme no Senhor. Mas o filho dele está representando. Você sabe como foi que ele me despertou para a escatologia? Pastor Irineu era sem igual no tratamento com jovens e adolescentes. E eu me lembro que a gente tinha uma rotina na igreja lá do Roteiro, que toda quarta-feira é ensaio do coral. E a casa do pastor ficava ligada à igreja. E nas quarta-feiras ele sempre ficava ali na frente, recebendo os irmãos.
Muitas vezes ele se colocou como porteiro da igreja para receber os irmãos que vinham para o ensaio do coral. E eu me lembro que num período de férias da escola, e o colégio ficava uma rua depois, né, em frente à igreja, e um dia de férias, alguns adolescentes, inclusive eu, fui lá na frente da igreja, no ensaio do coral e tal, e conversamos com ele. E eu perguntei ao saudoso pastor Edneu sobre o capítulo 13 de Apocalipse. Perguntando quem eram aquelas bestas que subiu da terra, subiu do mar, que mistério era aquele da mulher, né, que estava vestida do sol. E eu me lembro que isso foi numa quarta-feira. Na terça-feira seguinte, qual foi o assunto do culto de ensino? Escatologia. Aí você disse, entrei. Entrei. Então vai aí meus abraços aos irmãos de roteiro. Então já que ele estendeu, deixa eu mandar aqui também abraço para o irmão Joelton Diolino, obreiro do Senhor, missionário, que está lá em Cambaitó, e os irmãos lá dos Macacos. Eu tenho feito contato diariamente com os irmãos, então meu abraço aos irmãos. É este aqui o servo Cláudio Novo, esse aqui é o outro Maciel. Nós temos orado pelos irmãos e queremos que os irmãos aprendam conosco. Pastor José Farias, que me foge agora o campo. Pastor José Farias, meu amigo. Pastor Lucas. Isso. Pastor Lucas lá em Lagoa da Confusão. Quero mandar aqui um abraço a Gil Mike, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Tem muita gente. Vocês vão acompanhar por aí. Vamos começar porque nós já passamos ali alguns minutos e certamente o assunto aqui é longo. Meus queridos, nós queremos falar convosco sobre o véu do templo. O objetivo é o véu do templo. Eu lembro que eu preguei uma mensagem semelhante num congresso, num fechamento de congresso, numa igreja presidida pelo pastor Fernando Newton. O pastor Fernando Newton hoje está em Gameleira dos Crentes. Foi numa das igrejas anteriores por onde ele passou. E o nosso tema do congresso foi Caminhando pela Cruz até o Santíssimo Lugar. Porque na hora que o véu do templo rasga, você entra no Santíssimo Lugar. Então essa foi o objetivo da minha live, da minha mensagem, e quem quiser copiar, fique à vontade. Caminhando pela cruz até o Santíssimo Lugar. Só que hoje a nossa abordagem é uma abordagem no mesmo versículo, só que diferente. Nós queremos falar sobre o véu do templo. Nosso objetivo é falar sobre o véu do templo que rasgou-se em dois, de alto a baixo. Todavia, existe algo nos versículos 50 a 54 de Mateus 27 que nós precisamos discorrer com vocês para compreender por que o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. E aí, se você for gostando, vá dando glória. É um pastor que tem na igreja, na internet, ele diz, dê um glória aí e dá um joinha. Dá um glória e dá um joinha. Então você dá um glória e dá um joinha. Vai dando um like aí que é para a gente poder perceber que você está acompanhando. Nós vamos mostrar para falar do véu do templo, nós vamos chegar até o véu, mas nós vamos mostrar 3 confirmações de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu usei a expressão era por conta do momento, porque não criam. Inclusive ele foi para a cruz porque dizia que era filho de Deus. Inclusive quando ele está preso lá, disseram, tu és o filho de Deus? Diz aí. Aí ele, tu dizes. Segundo os escribas e fariseus, e o sacerdote da época, o crime dele foi esse. Dizer que ele era filho de Deus. Inclusive ele foi condenado por um crime judeu e recebeu uma pena capital romana. Entendeu? Porque a crucificação era romana. Mas o crime, o sacrilégio, era judeu. Ele pecou, ele disse que é o Filho de Deus. E como pode um homem dizer que é o Filho de Deus? Então, nós vamos ler o texto bíblico inicialmente, porque certamente tem muita coisa para nós discutirmos. E gostaríamos que vocês pegassem a Bíblia Sagrada e lessem junto conosco, porque nós não queremos passar nada que não esteja na Bíblia Sagrada. Vamos começar? Vamos começar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Versículos de 50 a 54. E Jesus... Pode ler. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Rendeu o Espírito. Quer dizer, ele está na cruz, vamos contextualizar.
Jesus está na cruz, Jesus aqui foi preso de madrugada, Jesus passou pelo julgamento, Jesus foi apresentado a Pôncio Pilatos, a Herodes, a Pôncio Pilatos, tal. Jesus está na cruz. Ele já foi crucificado. Aqui nós estamos aproximadamente 3 horas da tarde. Só para você ir identificando. Lê de novo o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele... É um ato que durou quarta, quinta... um detalhe, viu? Jesus não morreu na sexta-feira não, nós vamos falar sobre isso. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo... Aí ele ressuscita. Aí depois da ressurreição dele, continua. Assim, na morte dele, no tremor de terra, sepulcros se abriram. Depois da ressurreição dele, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Verso 54. E o centurião, com certeza o centurião que estava chefiando ali, sim, era o chefe de uma centúria, era um oficial romano. E os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então nós vamos trazer para vocês 3 confirmações nestes versículos de que Jesus era o Filho de Deus. E que prova que ele não cometeu crime quando disse que ele era não filho cometeu de Deus. crime. Pronto. É interessante observar que o ministério de Jesus começou com a declaração: Isso. este é o meu filho, nele me comprazo, a ele ouvi. Assim começou o ministério de Jesus, sob a ótica de que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Teve um bispo da igreja do 2º século chamado Ário. O Ário sustentou firmemente que Jesus não era Filho de Deus. O Ário disse, tomando como base a filosofia gnóstica, que Jesus era um semideus. Filho de Deus, com uma mulher, semideus. Característica de Deus, característica de homens, trazendo à lume aquela ideia da mitologia grega que existia inclusive em volta do Hércules, que era, na mitologia, filho de Zeus com uma plebeia, com uma mulher. Neste contexto, o Ário diz: Jesus não morreu na cruz. Inclusive a Sura, me parece que Sura 147 do Alcorão, ela debate isso aí. A Sura diz que Jesus não morreu. A Sura diz que Jesus foi trocado por alguém semelhante a ele porque eram muito parecidos. Você é igual a ele, você é um dele mesmo, aquele episódio com Pedro, né? Uhum. Mas o texto mostra que ele faleceu. O texto deixa bem claro. Então, as confirmações que vêm aqui, já desde a primeira que nós citamos no batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, estas confirmações é que Jesus sim era o Filho de Deus, e apresentaremos 3 delas com base exclusivamente no véu do templo. 3 delas de que Jesus era o Filho de Deus. Marcel, eis um dia complicado, o dia da morte de Jesus. Sim. Foi um dia que não haverá outro igual na história da humanidade. Atípico. Para quem gosta vai te preparando aí que eu vou deixar... Aliás, marca para mim aí os 3 locais onde fala sobre essa questão do véu do templo. Só os textos aí. Okay. Jesus num dia foi acusado, Jesus num dia foi preso, Jesus num dia foi julgado, inquirido, melhor dizendo, porque ele passou por um inquérito, e toda a legislação brasileira ela vem com base de Roma, da Europa. Jesus num dia foi apresentado perante o juiz, porque ele passou pelo Sinédrio. Do Sinédrio e o Sinédrio teve uma reunião simulada. O Sinédrio se reuniu de madrugada e depois reuniu durante o dia de novo, porque uma reunião de noite não valia. O resultado do Sinédrio foi levado perante o pretor, que era o juiz, o executor
enviado por Roma. Este pretor olhou para eles e disse, sim, mas qual é a culpa dele? Qual é o crime? O pretor não viu o crime nele. O pastor Dejarlan prega sobre os 7 julgamentos que Jesus passou. Julgamento perante o Sinédrio, julgamento perante Pôncio Pilatos, julgamento perante Herodes, julgamento perante Pôncio Pilatos, julgamento perante a natureza, julgamento perante o centurião e julgamento perante o véu do templo. 7 julgamentos que Jesus passou e nos 7 julgamentos Jesus foi absolvido, nos 7. Jesus está perante Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos diz, mas qual foi o pecado dele? Qual foi a culpa dele? Não, mas não sei o que, não sei o que. Pôncio Pilatos disse, não entendi. Vai segurando aí, viu? Vocês querem que ele apanhe. Aí levaram Jesus para dentro, bateram em Jesus, trouxeram de volta todo ensanguentado. Pronto, tá aí. Não, nós não queremos isso não. Mas eu já bati nele, eu estou parafraseando, gente. Se alguém quiser ler aí no texto bíblico, é só ler os versículos anteriores a este 50 que nós lemos, vocês vão encontrar. Aí quando Pôncio Pilatos viu que não tinha jeito, percebeu que Herodes estava visitando, e Pôncio Pilatos tinha um governo pequeno, Herodes era o governador de uma região maior, e já que os dois não se batiam, disse, manda lá para Herodes. Mandou Jesus para Herodes. Jesus vai perante Herodes, Herodes chega lá e questiona Jesus, esse aqui é aquele, tá, eu queria muito lhe ouvir, tal. Mais uma vez Herodes diz, tá, e qual é a culpa desse camarada? Esse camarada é Jesus, é minha expressão, desculpe, qual é a culpa dele? Não sei o que, tá, manda de volta, isso é um Cristo. Aí ele tirou sua própria capa, colocou sobre Jesus como sinal de zombaria e devolveu. Jesus volta mais uma vez como inocente. Aí o Pôncio Pilatos leva Jesus de novo perante a turba e diz, olha, eu não posso fazer nada. Nessa volta aí já era de dia. Isso aqui já era de dia. Tudo isso aconteceu, Maciel, até as 9 horas da manhã. Porque Jesus foi preso ali no Jardim do Éden, como ele... Do Éden não. Não, do Getsemane. Como ele foi preso depois que ele saiu, e o costume dos judeus a ceia era depois das 9, então Jesus foi preso ali por volta depois de meia-noite. De meia-noite a 2 da manhã. É a hora que ele foi preso, foi nesse momento aí, que era a hora da oração, Judas sabia. É interessante nós falarmos sobre isso, porque nós vamos voltar no centurião. Nós vamos voltar no centurião daqui a pouco. Aí ocorreu isso aí, e tudo isso que nós estamos passando aqui, a segunda reunião do Sinédrio, a apresentação a Pôncio Pilatos, a surra que Jesus levou, Pôncio Pilatos enviando Jesus para Herodes, Herodes enviando Jesus de volta, Jesus chegando perante Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos agora apresentando Jesus perante a turba. Tudo aconteceu antes das 9 horas. Porque quando Jesus foi preso, e foi estratégico prender Jesus naquele horário, porque não tinha multidão acompanhando ele. Exatamente. Só que a notícia correu. Exatamente. Olha, prenderam Jesus, porque no trajeto que Jesus saiu da residência de Pilatos até Herodes, ali a notícia correu. Aí quando é de manhã cedo já está a multidão. Aí o Pôncio Pilatos, não tendo condição, Dona Janice Vogel, lá do Novo Paraná, fica conosco, viu? Pôncio Pilatos, não tendo condição de incriminar Jesus, lembrou-se que existia um costume de, no dia, na véspera da Páscoa, soltar um criminoso, seja ele quem fosse. Aí Pôncio Pilatos, eu entendo que ainda tentando ajudar Jesus, pegou o que de pior tinha, que é Barrabás. Inclusive alguns dizem que o nome Barrabás é Bar-Rabi, filho de um rabi, poderíamos dizer que era uma espécie de desviado. Pegou Barrabás, um criminoso de alta periculosidade, e colocou em pé de igualdade com Jesus. Isso aqui, gente, é só para contextualizar vocês, não é o mérito do nosso assunto. E mesmo assim, aí agora os infelizes religiosos entraram no meio do povo. O que farei a este Jesus? Solta Barrabás, crucifica Jesus. E aí Pilatos, que tinha que fazer a vontade do povo, soltou Barrabás, prendeu Jesus e disse, olha, eu lavo minhas mãos, né, da inocência deste homem. A mulher dele disse, olha, este homem é inocente, tal, ponto. Jesus agora entra na via para ser crucificado, e às 9 horas da manhã, Jesus já tinha passado pela via sacra, que a via sacra existe lá em Jerusalém,
Às 9 horas da manhã ele já estava crucificado. É aqui nesse contexto que entra o nosso assunto. Primeiro, porque o texto diz assim, versículo de número 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Este rendeu o Espírito foi por volta de 3 horas da tarde. No entanto, quando deu 12 horas do dia, o meio-dia, chega Maciel a primeira confirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Foram 7 julgamentos que disseram que Jesus é inocente, que Jesus era inocente naquele dia. Mas agora vem a primeira confirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Qual foi? Só relembrando, Claudio, para os nossos amigos, é que Jesus não teve nenhuma condenação pela lei romana. Aí procuraram um crime na lei dos judeus. E o crime que encontraram foi sério, é porque ele diz que ele é Filho de Deus. E daí esses acontecimentos que você está frisando daqui para frente, vai mostrar que Jesus não cometeu crime. Maciel, pelo contrário, afirmando que ele era realmente o Filho de Deus. Maciel, eles reuniram na casa de Anás e de Caifás, que para quem quiser saber, eles não eram sacerdotes conforme a linha que foi estabelecida lá atrás com Arão, não. Eles nem eram da linhagem de Arão. Anás e Caifás eram colocados pelo Império Romano. Cuidado com esse negócio de colocar líderes em igrejas para satisfazer um contexto político. Muito cuidado com isso. Não tem aprovação divina. Muito cuidado com isso. Anás e Caifás era sogro e genro. Qual era a linha sucessória do sacerdócio araônico? Era sogro e genro? Não. Filho. Era pai e filho. Pai e filho. Era uma sucessão que vinha pai, filho, neto, bisneto. Era essa sucessão. E tinha que ser da linhagem de Arão. Lá, depois do cativeiro babilônico, eles uniram o útil ao agradável, fizeram uma simulação e colocaram um sacerdote posto pelo Império Romano. O Império Romano abriu base para criar o Sinédrio. O Sinédrio era composto por todas as facções religiosas que existiam, saduceus, zelote, herodiano, publicano, fariseu, compunham o Sinédrio. E o Sinédrio ainda era presidido pelo sumo sacerdote, que era posto pelo Império Romano. E assim, Cleiton, era posto pelo Império Romano na seguinte condição: quem dá mais? Quem dá mais? Quem pagava por aquilo. Quem dá mais é quem vai ser o sumo sacerdote. Qual é o retorno que você vai dar para o sistema? E este Sinédrio não tinha o poder de executar. O Sinédrio tomava a decisão do jeito que quisessem lá, mas esta execução tinha que vir para o pretor. E o pretor é quem era o juiz da execução. O pretor fazia se quisesse, porque ele não podia tirar a vida de ninguém. Aí fizeram um imbróglio, pegaram uma acusação judaica, e uma pena capital romana. Vocês já imaginaram a aberração disso aqui? Porque eles disseram assim, ó, ele cometeu crime segundo a nossa lei, mas segundo a nossa lei a gente não pode matar ninguém. Estamos entregando para vocês matarem. Quando Jesus está na cruz, uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus fez uma análise, está até numa live que eu tenho aí chamada Tetelestai, assista essa live, está no YouTube. Jesus faz uma análise acerca do que as profecias diziam sobre ele e ele disse, tenho sede. Por quê? Porque está escrito que na cruz ele tomaria vinagre. Ele não tomou, levaram até ele. É uma situação interessante, mas nós chegamos aqui agora ao meio-dia, 12 horas da manhã, quando um evento acontece. Que evento é esse? Segundo o que nos consta aqui... Não, pode falar que eu vou buscar o texto aqui. Segundo nos consta aqui, Claudio, no texto sagrado, diz que houve trevas. Houve trevas a partir daquele momento. Deixa eu encontrar o versículo aqui. Tá, de maneira também, tal, sucedeu que eu disse... versículo 45 do capítulo que lembra. Versículo 45. Deixa eu 45. botar na tela aqui para a gente acompanhar. Versículo 45 diz assim: e desde a hora sexta, nós estamos em Mateus capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta... Que não é 6 horas nossa. Não é 6 horas nossa. Lá o dia é contado a partir que o sol brilha. Ou seja,
6 horas da manhã é 1, 7 é 2, 8 é 3, 9 é 4, 10 é 5, não, 7 horas da manhã é 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A hora sexta é 12 horas da manhã, é 12 horas do dia, quando o sol está no meio-dia. É a sexta hora solar. A sexta hora solar. Isso. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Você consegue imaginar que na hora que o sol mais brilha, o sol deixou de brilhar? Sabia que pastor Antônio Gilberto, quando estava na NASA, e eu ouvi isso em 1999, quando ele esteve em Barreiras, na Casa da Cultura, registrou que a NASA não encontrou um eclipse, aquele eclipse que passa-se os planetas e de repente um planeta fica na frente do outro, alinha com o outro, dá um eclipse. Não encontrou um eclipse dessa natureza exatamente naquele dia? Como a gente teve essa semana, essa semana a Lua passou, isso, que a sombra da Terra ali cobriu a luz que vai para a Lua, aí então ficou vermelho. Pois é, exatamente no momento em que Jesus está na cruz, dando meio-dia, 3 horas já que ele estava na cruz, hora sexta, o sol escureceu. Tem um detalhe aí, Claudinho, tem um detalhe aí, se me permite. É que a gente é assim, pessoal, para você que está chegando agora na nossa live, a gente é assim, viu? É interagindo o tempo todo. O texto não diz que ficou noite, porque na noite o sol... Houve trevas, né? Escurece, mas tem a luz da lua e das estrelas. À noite, certo. À noite. Lembra de Gênesis que Deus disse, olha, o sol vai governar o dia e a lua e as estrelas vão governar a noite? Não foi o que houve aqui. O que houve foi trevas. Trevas, gente. Não tem luz do sol, não tem luz da lua, não tem luz das estrelas, é escuridão total. Nós vimos trevas semelhantes lá em Gênesis, lá em Êxodo, quando lá no Egito. O povo foi sair do Egito, e nós temos trevas semelhantes lá em Apocalipse. Haverá trevas em Apocalipse que os homens vão bater o dedo um no olho do outro e não vão perceber. Esse texto aí está em Mateus 27, 45, e fazendo uma colinha aqui, está também em Marcos 15, 33, se alguém quiser ler. Diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Na nossa análise, na nossa interpretação, e nós temos a liberdade de interpretar, se você discordar, eu respeito, mas é a nossa liberdade de interpretar. Olha, Amós já está ali conosco. Um abraço, irmão Amós. É a primeira declaração de que nós temos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dos versículos que nós estamos lendo, a primeira declaração que nós temos que Jesus Cristo é o Filho de Deus é uma declaração dada pela natureza. A natureza reagiu. Não há parâmetro de comparação de a luz sumir. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Olha que interessante, ele é a luz do mundo. A Bíblia diz que o que existe só existe por ele, ele é o sustentador de todas as coisas. Então, na primeira declaração que nós temos aqui, a luz sumir é uma declaração da natureza, é a primeira declaração da natureza de que ele é o Filho de Deus. É como quem diz, eu não vou brilhar sobre este evento. Você falou sobre 3 eventos, encontramos na Bíblia, e houve trevas. Sim. O que eles têm em comum? Fala aí, arrocha o nó. Deus, primeiro, morte. A morte lá atrás. Lá no Egito houve morte, né? Houve morte. E as trevas ali foi um juízo em cima da morte dos primogênitos, certo, dos filhos de Deus. Lá em Apocalipse, é Deus dizendo, eu sou Deus. É Jesus dizendo, eu sou rei, quem manda sou eu. E parece que Apocalipse tem um bocado de morte, não tem? Tem um bocadinho de morte, a gente já fez uma live sobre isso. Tem a live aí depois, nós fizemos ela em 3 etapas, assista aí depois, continue. E nesse dia aqui, nós temos também morte. Não só foi a morte de Jesus, mas as trevas que aconteceram aqui foram trevas por causa da morte de Jesus e também uma declaração. Enquanto Deus lá no Egito estava mandando trevas dizendo, eu sou Deus, Faraó não é nada, os deuses do Egito não é nada. Em Apocalipse, as trevas, é Jesus dizendo,
esse que está aí, que vocês estão adorando como Cristo, na verdade é falso, eu que sou o rei verdadeiro, aqui Deus está dizendo, esse aí é meu filho. Que ele já começou lá em Mateus capítulo 4, no início do ministério. Então nós temos aqui a natureza. Por que é a primeira declaração da natureza? Porque vem mais. Se você nos acompanhar aí no versículo de número 50, nós lemos o 45 de Mateus 27, agora nós vamos para o 50. O 51 fala do véu do templo e depois diz bem assim, e tremeu a terra. Quando Jesus, aí vamos voltar para entender, da sexta hora, meio-dia, até as 3 horas da tarde, houve trevas, 3 horas seguidas de trevas. É o sol dando a primeira declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando ele expirou na cruz, acompanha no versículo número 51, logo no finalzinho diz, e tremeu a terra. A terra teve um terremoto. Se você observar o versículo 45, vai dizer que as trevas foram sobre toda a terra. Todo o planeta ficou em trevas. Todo o planeta, tudo escureceu. Não é que houve escuridão em Jerusalém e lá no Egito tinha luz. Não. Escureceu toda a terra. De uma hora, toda a terra perdeu todo o seu brilho. Até porque a morte de Jesus afetou toda a terra. Afetou toda a humanidade, afetou tudo. Toda a natureza. Muito bem lembrado. Aí no versículo 52, que nós lemos aqui, 51... a terra tremeu. E não é só a terra ter tremido. Houve um terremoto. As pessoas ali se seguraram. E quem estava na cidade aconteceu isso. Quem estava no meio do mar sentiu isso. Quem estava na montanha sentiu isso. A terra tremeu. Houve um terremoto generalizado. E consequência deste terremoto ou não, diz que as pedras fenderam. Eu posso seguramente dizer que quem vai aqui na Chapada Diamantina, na Bahia, e encontra pedras fendidas na Chapada Diamantina, sem ter um motivo por que aquela pedra rachou no meio, aquilo ali aconteceu justamente no momento em que Jesus morreu na cruz, lá em Jerusalém. As pedras fenderam. Uma pedra fendida hoje, uma pedra rachada, sem ter um motivo, sem uma bigorna para bater na pedra. Você olhar para uma pedra assim e dizer, como é que essa pedra rachou? Nada mais é do que declarando que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário lá em Jerusalém. Gostou disso aí? Gostei. É interessante isso aí. Continuando aqui, que eu sei que o Marcelo está querendo falar ali, aguenta um pouquinho aí. Depois que essas pedras fenderam, os sepulcros, no plural, se abriram. No Brasil, sepulcro é um buraco no chão ou uma gaveta que coloca os corpos. Mas lá o sepulcro era uma caverna, provavelmente, geralmente uma caverna, onde colocava o corpo lá dentro e fechava com a pedra. Igual aconteceu com o próprio Jesus no jardim de José de Arimateia. Os sepulcros foram abertos. A natureza está declarando. A natureza que tudo conhece, que tudo vê, que tudo sabe e que vai ser chamada a juízo. No dia do juízo final, haverá a abertura do livro da natureza. O pastor Edivan até estava falando sobre isso no último culto de doutrina. Ele falou sobre isso, o livro da natureza. Nós temos uma live aí, os livros bíblicos e seus conteúdos. Então os sepulcros se abriram, versículo 52 de Mateus 27. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muita gente ressuscitou, muito. Quanto é o meu muito? O meu muito, o teu muito é o que? 10? 15? Quanto é o meu muito? Mas quanto é o muito aqui de Mateus? Que aqui é Mateus quem está dizendo. Quanto é o muito de Mateus? Muitos corpos ressuscitaram. Só que ressuscitaram, mas ficaram nos seus devidos lugares. Já prestou atenção nisso aí? Porque... Eles ressuscitaram, está ali, está no versículo de número 52 e 53, se você quiser acompanhar. Porque assim, no dia da morte de Jesus, com o terremoto, os sepulcros se abriram. Entendeu? Para os irmãos terem uma ideia da extensão e gravidade do terremoto que houve. Os sepulcros se abriram. Abriram até com o terremoto mesmo. E outra. O terremoto fendeu as pedras. Marlon Limberger, tamo junto. Lembrando que havia, até no livro de Gênesis, já havia tradição de que havia sepulcro em rochas. Certo.
né? E essas rochas fenderam. Mas não precisa de muita coisa espiritual para entender isso. Não. Se a terra tremeu, se as pedras fenderam, os sepulcros se abriram. Ponto. Pronto, os sepulcros se abriram. Aí o texto continua dizendo, e eu estava conferindo aqui, Claudino, quando você falava, só Mateus registra isso, de que depois da ressurreição de Jesus, Versículo 53. é que alguns santos que estavam num desses sepulcros, Na realidade, esses alguns são muitos, né? E muitos corpos de santos que dormiram. Quer dizer, os corpos foram vistos. Então, se era corpo, interessante, não estava ressuscitado. Não é de todos, é dos santos. Dos santos. Nós temos uma live aí que diz bem assim: como ficará as crianças depois do arrebatamento? E muita gente pensa que toda criança vai ser arrebatada. Ó o dedinho. A Bíblia diz: ai das grávidas e das que amamentam. Se é grávida é porque tem bebê no ventre. E se amamenta é porque está o bebê nos braços. E a gente fundamenta aí. Acompanhe essa live para você entender o que vai acontecer com as crianças no dia do arrebatamento, para a gente se preocupar. Porque aqui ressuscitaram corpos de santos. Quem disse foi Mateus. Continue. Aí continua dizendo aqui, ó. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eu tenho a minha interpretação que eles ressuscitaram e aguardaram até Jesus ressuscitar para sair do sepulcro junto com Jesus e depois entrar na cidade santa. Já Maciel já crê que eles ressuscitaram justamente quando Jesus ressuscitou. Não altera. O que é importante é que eles entraram na cidade depois da ressurreição dele. Tá? Versículo 53. Aí saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entrar na cidade santa e apareceram a muitos, que aí é outro detalhe, que a Bíblia não diz quem são esses muitos com quem eles conversaram, nem o que conversaram. E como o texto, como só Mateus registra, então a gente não sabe quem são esses aí. E outra coisa, antes que eu esqueça, Claudino, eu já conversei com algumas pessoas que têm a linha de raciocínio que essa cidade santa aí não é a Jerusalém terrestre, mas que eles foram vistos na Jerusalém celestial e conversaram com as pessoas lá. O que o texto nos mostra aqui, e depois a gente percebe que a Jerusalém celestial está vazia. Então a gente não aprofunda muito, porque é melhor pegar o texto aqui. O que nós sabemos é que esses aqui são chamados de primícias da ressurreição. Em outra ocasião nós vamos falar sobre a ressurreição, já vou deixar a deixa aí. E quando nós falarmos sobre a ressurreição, esses aqui são os primeiros. Esses são os primeiros que ressuscitam, porque Paulo disse: se nós cremos que Jesus morreu e não cremos que ele ressuscitou, nós somos os mais miseráveis pecadores, porque a nossa fé está fundada no fato que ele ressuscitou. Isso, e só para melhor compreensão, por que, embora os sepulcros se abriram no dia da morte, mas eles só ressuscitaram depois que Jesus ressuscitou? Porque Paulo lá na frente vai dizer que ele é a primícia da ressurreição. O que seria isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Muito bem. Então vamos à frente aqui. Eu ia falar alguma coisa, mas acabei me passando. Daqui a pouco eu lembro e eu falo. Então nós temos a primeira declaração, gente. Uma declaração dada pela natureza. O sol escurece, a terra treme, as pedras fendem, os sepulcros se abrem, mortos ressuscitam, saem de dentro do sepulcro, entram na cidade santa, são vistos por muitos. É a primeira declaração de que Jesus é o Filho de Deus, porque nunca, essa frase não é minha não, viu? Nunca, na história, nem vou dizer de quem é, porque eu não dou para esse indivíduo não. Nunca antes na história da humanidade, pastor Lucas Silva, Deus te abençoe, conosco mais uma vez. Nunca antes na história da humanidade se registrou o sol fendendo, a terra tremendo, o sol escurecendo, a terra tremendo, as pedras fendendo, os sepulcros se abrindo, mortos ressuscitando, saindo de dentro do sepulcro, entrando na cidade e sendo visto pelas pessoas. Nunca. Só pode ter acontecido porque Jesus era o Filho de Deus. É a primeira declaração. Mas aí nós precisamos evoluir e entrar numa segunda declaração que está no texto bíblico.
Tu já tem ela na ponta da agulha? Tá no 54, né, Claudio? No versículo de número 54 de Mateus 27, nós temos a segunda declaração. Que agora é um personagem humano. De que Jesus é o Filho de Deus. A segunda declaração está escrita assim. É um personagem humano. E o centurião, precisamos entender o que é centurião. E os que com ele guardavam a Jesus. Existia um receio muito grande de que Jesus fosse roubado pelos seus discípulos. Por isso que, como Maciel disse, Jesus foi preso de manhãzinha cedo. Toda aquela trajetória foi feita para que 9 da manhã ele já tivesse preso, já tivesse condenado, já tivesse crucificado. Aí muita gente foi colocada em volta. Jesus ia seguindo pela Via Crúcia e soldados de um lado, soldados do outro. Jesus foi para Herodes, soldados em volta dele. Jesus estava com Pôncio Pilatos, soldado em volta dele. Jesus chegou na cruz, os soldados separavam Jesus da multidão que ali estava. Porque crucificação para os romanos era algo comum, Marcel. Eles crucificavam em Roma, crucificavam em qualquer lugar, botavam, crucificavam e levantavam a cruz ali. Inclusive é uma adoração a um deus pagão chamado Tammuz. Por isso que era maldito todo aquele que morria sobre uma cruz, porque era maldito em adoração sobre Tammuz. E outro detalhe, viu, gente? É chamado de a vergonha da cruz, está lá no 291 da harpa, né? Uhum. A vergonha da cruz, porque os romanos tinham o costume de crucificar a pessoa nua. Lamento lhe dizer, provavelmente Jesus foi crucificado nu. Quem colocou um pano em Jesus ali para cobrir as suas vergonhas foi o Império Romano, a Igreja Romana, a Igreja Católica, na Idade Média. Eles colocaram um pano e Jesus é apresentado crucificado, mas o ideal é a pessoa ser apresentada, principalmente pelo contexto romano, nu. Eu lamento lhe dizer isso, mas isso é história. Mas um personagem, muita gente ali acompanhando, e um personagem estava de olho em todos os detalhes. Nós vamos saber o nome dele na eternidade. Isso. Não sei o nome dele. Mas uma coisa é certa, Claudio. Ele acompanhou todo o processo desde... Disseste bem. Desde o início. Todo o processo. Por que todo o processo? Gente, nós estamos aqui neste momento, numa quarta-feira. Jesus passou quinta, sexta e sábado no seio da terra. Quinta, sexta e sábado. No domingo estava ressuscitado e na quarta-feira Jesus foi crucificado. Se você ainda não entende, temos uma live aí da última semana de Jesus. Leia veja aí no YouTube, e inclusive eu falo sobre isso aí hora a hora, momento a momento. Era uma quarta-feira, 3 horas da tarde, Jesus rendeu o Espírito. Ocorre que desde o dia anterior, antes da Santa Ceia, depois que foi escolhido o local da ceia, que Jesus mandou 2 discípulos, diz aí onde é que o mestre vai celebrar a Páscoa. Aí encontraram o local, era num sótão, tal, etc. Ali foi realizada a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Foram 2 cultos na sequência. Não vamos falar sobre isso agora. Mas desde o dia anterior, que um dos 12, chamado Judas, basta você ler a Bíblia, foi chamado, Alcindo Juliana, está conosco aí, Deus te abençoe. Foi chamado para uma reunião no templo. Preste atenção nos detalhes. Ele foi chamado para uma reunião no templo. Do seu nome? Judas Iscariotes. Foi chamado a uma reunião no templo. Só basta você ler ali os versículos anteriores ali, ó. Tem o capítulo 27 de Mateus, começa com esse suicídio de Judas. Aí lá Pedro nega Jesus, Pedro é avisado, volta mais um pouquinho. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. Capítulo 26. Então eu acho que por aí você já vai encontrar alguma coisa corroborando com Mateus e com Marcos. Mas preste atenção. Judas foi chamado lá do templo perante os principais dos sacerdotes, os escribas que eram arqui-inimigos de Jesus, porque Jesus ensinava não como eles ensinavam, mas ensinava como tendo autoridade, está no final do capítulo 7 de Mateus. Aí quando Judas chega lá, o personagem aqui, o centurião, estava lá. Leia o texto, faça as comparações que você vai ver. Ele estava lá. E na hora que é acertado com Judas o preço para a traição de Jesus,
o centurião estava lá, e o texto diz assim no versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, o centurião Maciel acompanhou todos os detalhes. O centurião viu a negociação que foi feita, e o sinal que foi dado foi: olhe, Judas vai chamar, e quando Judas chamar, nós vamos lá. A Bíblia não diz, mas eu vou inferir agora, eu vou interpretar, eu vou conjecturar. Isso até porque nos dias de hoje acontece do mesmo jeito. O centurião e os que estavam ali com ele aguardavam prender Jesus a qualquer instante. Olha, Jesus está entrando para a Santa Ceia. O centurião está ali próximo de Butuca aguardando. Eu estou conjecturando. A Bíblia, porque o centurião não é personagem-chave. Ele é um personagem que entra em cena e sai de cena. Ele entra em cena e sai de novo. Ele vai aparecer no momento da prisão de Jesus e volta a aparecer neste momento aqui. Mas ele está presente. Ele é um sujeito oculto, assim como os anjos são sujeito oculto nesse texto aqui. Os anjos são sujeito oculto. Você não vê-los, mas eles estão presentes. Aí o centurião ficou aguardando, estão subindo para a Páscoa. Ei, eles estão lá e vão realizar a ceia, mas não dá para prendê-los lá. Diz que ele tem o costume de orar. Tal. Aí quando Jesus chega para Judas e diz bem assim, falou para João, né? Quem é o traidor? Não. O traidor é aquele que pega o bocado comigo. Aí quando todo mundo olha, Judas ficou assim. Você sabe que eu tenho uma teoria sobre isso aí, né? Você solta daqui a pouco. Judas ficou assim, aí Jesus chega para ele e diz: o que tem que fazer, faça logo. Aí Judas levanta da reunião, sai e vai justamente dar a dica ao centurião, para que o centurião, agindo seguindo a ordem do templo, o centurião prendesse Jesus. Então o centurião está observando tudo o que está acontecendo, nos mínimos detalhes. Lá por volta das 2 da manhã, que nós não sabemos a hora exata, mas sabemos que foi de noite, Jesus está orando como era seu comum. O centurião então, tendo Judas na frente, tudo escuro, né? Todo mundo com o rosto coberto, por causa da vestimenta, talvez tivesse frio e tal. Aí todo mundo com a tocha na frente assim, para ver quem é, botando no rosto assim para ver quem é. Mas todo mundo é igual. Aí Judas diz: aquele que eu beijar na face é ele. O sinal do traidor, e o centurião está vendo, este cara é o traidor. Este cara é o traidor. Este aqui, o Judas. O centurião, pelo que nós estamos vendo aqui, o centurião era até alguém justo. Aí deixa eu abrir Vai, eu vou parar aqui no momento em que Jesus vai ser preso. Aí você me fez lembrar a reflexão que teve na escola dominical, do assunto dessa semana, quando Provérbio fala que o enganador, o traidor, sempre tem palavras lisonjas. De elogio, dessas coisas. E foi o que foi praticado por Judas. Ele disse: quem eu der um beijo, não é a quem eu pegar no cabelo, quem eu pegar na mão, não é quem eu empurrar, não, é quem eu beijar. Que é uma falsa ideia de proximidade, de como é que eu vou dizer, de união. É uma falsa... Meu Deus, a lição de amanhã da escola dominical a gente vai falar sobre falsidade. Misericórdia, nem quero adiantar um negócio, que esse aqui é o professor da aula. Meu sobrinho Eudes está vindo de lá do Pernambuco, vai passar por aqui, ele vai até São Paulo, e já me mandou uma mensagem dizendo que quer assistir a tua aula. Eita, o Eudes está vindo aí. Eudes, é este aqui, Eudes. Este aqui é o professor. Qualquer coisa, joga para cima dele. Posso continuar? Continua. O centurião está de olho no que está acontecendo. Aquele que eu beijar, o centurião já identificou, esse aqui é o traidor. Só que Jesus está lá orando, gente. O centurião está vendo Jesus orando. Aí quando chega ali que prende, não prende, o centurião ainda perguntou: quem é Jesus? Jesus disse: sou eu. Puf, o centurião viu quando todo mundo caiu por terra. Todo mundo acorda, levanta de novo. Quem é Jesus? Já disse que sou eu. Buf. Aí quando atacam mesmo, Pedro entra e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Olha quem estava lá junto, o sumo sacerdócio ali, o servo dele, junto com o centurião, no esquema que fizeram com Judas para prender Jesus. Estava infiltrado a ali. A orelha do cara cai, o que o centurião vê?
Jesus pegando a orelha, colocando no lugar, e o centurião ainda vê Jesus dando uma mensagem para Pedro. Pedro, não faça assim, Pedro. Você não sabe, né? Quem com ferro fere e tal. O centurião vê Jesus dizendo isso. Bom, mas Jesus está preso. O centurião acompanha Jesus sendo levado para a casa de Anás. Quando chega lá, o centurião... Aliás, ele escolta, né? Ele é o chefe da escolta. Ele é quem leva, ele escolta. Ele entra, vê o portão ser fechado. Vê pessoas ficar do lado de fora, que Pedro ficou do lado de fora. Pedro entrou porque João era amigo de alguém lá dentro, e João facilitou e entraram os dois e ficaram ali meio escondido ali, sentado na beira do fogo, tal, vendo o negócio acontecer lá. Mas o centurião estava lá. O centurião estava do lado, Marcelo, na hora que foram feitas as acusações a ele. Diga que tu é o filho de Deus. Aí vem um acusador falso e diz bem assim: ele disse que destruiria o templo e que em 3 dias reconstruiria. O centurião está olhando. Hã? Não entendi. O centurião está vendo. Aí eles vêm levar para casa o genro, o sacerdote atual, levar para casa de Caifás. Anás, Caifás. Depois volta de Caifás para Anás. Aí o dia está começando a clarear. Eles reúnem o sinédrio mais uma vez de dia. Maciel, o centurião, está vendo tudo aquilo. Maciel, a força que estão fazendo para condenar Jesus sem ter motivo. Aí eles resolvem ali, agora não, vamos no pretor. O centurião está junto. Chega diante do pretor, o pretor diz: tá, e daí? Que culpa ele tem? Eu tenho um livro da editora Juruá, que fala sobre o julgamento de Cristo. Deve estar aqui atrás de mim em algum lugar, talvez aqui embaixo, aqui, o julgamento de Cristo. O comentarista mostra que o julgamento de Jesus foi ilegal, injusto, do início ao fim. E o centurião era a maior prova que tinha, porque ele era a pessoa que estava dando a guarnição, a segurança. Aí, quando ocorrem todas essas coisas, ele vê o pretor dizer: esse homem é inocente. Ele acompanha Jesus ser levado para Herodes. Ele vê Jesus voltar de Herodes. Eles veem a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Gente, o camarada, ele já apanhou. Para que essa coroa de espinho? Ele observa a zombaria, Marcel. Não estou deixando o Marcel falar porque o gás chegou aqui. Daqui a pouco o Marcel solta. Não, mas fica à vontade. Rubens da Anunciação. Como é que está, seu Rubens? Tudo bem? Muito bom, bom dia. Que boa. Muito bem, muito bem. Fica por aí, seu Rubens. Aí, o centurião, ele está vendo, Marcel, o que está acontecendo. Ele vê o camarada que ia passando, que carregou a cruz. Ele vê todos esses detalhes. Eu imagino a mente dele processando todas essas coisas. Não, ele aguardava que eu assisti alguns vídeos de pessoas que eram crucificadas. Para poder falar isso aqui para você, eu assisti o vídeo. E as pessoas que eram crucificadas, elas eram crucificadas gritando: ai, socorro, me tira daqui, eu confesso, não sei o que, eu quero... Não, Jesus, cumprindo o que estava lá em Isaías 53, diz bem assim: como ovelha muda, foi levada perante os seus tosqueadores, foi levada para o matadouro. Jesus não disse uma palavra. Não abriu a boca. E aí agora vem um ponto que parece fora da casinha. O centurião viu quando Jesus abriu a boca pela primeira vez e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não fazem ideia do que estão fazendo. Porque eles não sabem o que fazem ali, não é presunção de inocência. Não é presunção de inocência, é que eles estão agindo, mas eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. Pense um menino, como aconteceu de encontrar uma bomba que tinha sido enterrada na Segunda Guerra Mundial agora, de 1945, e acharam uma bomba e o menininho tá lá com a pedrinha batendo na bomba bem assim, tem. Não, ele não tem noção do que pode acontecer. Pensa num camarada que pega um isqueiro e entra num local onde tem pólvora. Qual é a marca dessa pólvora aqui? Qual é o vencimento? Ele não faz noção. Tanto que, não vamos falar sobre isso agora, é uma outra live nossa que vem aí, o Agente 007, mas já estou dando a dica aqui, viu, Marcelo? Desculpa aí. Os anjos estavam lá, gente. Os anjos, se Jesus dissesse quebra, os anjos arrebentavam tudo, porque eles estavam ali crucificando o Senhor da glória. O centurião viu aquilo e disse: não acredito. O centurião viu Jesus perdoando os pecados de um camarada na cruz. Jesus dizendo: hoje estarás comigo no paraíso.
O centurião viu, Marcelo. O centurião viu Jesus apaziguando uma mulher que estava lá, provavelmente Maria. Filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. E diz a história que João cuidou de Maria até quando Maria morreu. Era João que estava ali. Não, quando o centurião então, que o texto diz, 54, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto. Não, já estava todo mundo turbado com a escuridão. Mas quando eles viram o tamanho daquele terremoto e as coisas que haviam acontecido, essas que eu acabei de registrar... E tem outra versão que fala sucedido, porque eles viram o terremoto e as outras coisas que aconteceram. Que pode ter coisas que aconteceram naquele momento ali que não foi registrado. Não, certamente. O João escreve no seu livro, no seu evangelho, uma das últimas palavras, dizendo que tudo que Jesus Cristo fez... Se tivesse escrito em livro, não, o mundo inteiro caberia. Ali é o que a inspiração deu para colocar. Você sabe que a inspiração você fala o assunto, mas você fala aquilo que interessa. Gente, quando o centurião viu isso aqui... Primeira reação deles, tiveram grande temor. Ficaram assustados, com medo. 54, sucedeu total, tiveram grande temor. Ou seja, esse temor aí, eles já perceberam... Que o negócio não era brinquedo. Que não era brinquedo, toda aquela crueldade que estava acontecendo ali não era com um ser humano comum. Não é, continue. De Deus. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, que Marcelo acabou de registrar. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É o que diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus, Marcelo. Então nós estamos diante da segunda declaração, sendo a primeira da natureza, que nós acabamos de falar, a segunda declaração de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E tem duas outras coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto. Primeiro, é que os romanos, eles tinham as mitologias dos deuses dele, né? E os romanos, não há e já naquele tempo não havia nenhum romano que te dissesse assim, atestasse, eu presenciei um Deus ou um filho de um Deus. Eles criam em Júpiter, criam em Juno, criam... Isso. Mas ter contato, e esse centurião aqui, ele olha e diz assim, e o texto deixa bem claro que os outros que estavam lá acompanharam, seguiram a mesma linha, entenderam do mesmo jeito. Entenderam do mesmo jeito, disse assim, rapaz, esse homem era filho de Deus. Rapaz, não, para aí, o sol escurecer, velho, um terremoto dessa... Não, calma aí, não estamos falando com qualquer um, não. Este homem era o Filho de Deus. Aí tem a minha outra observação. Este pessoal aqui, esse centurião e os soldados que nós não sabemos quanto estavam com ele ali no momento. Um abraço a Paulo Alexandre. Eram gentios. Não eram judeus. E toda a história do Velho Testamento, quando a gente lê intervenções divinas em favor do povo, em juízo contra os inimigos do povo, a gente vê manifestação de Deus através da natureza, atestando de que Ele é Deus. Né? Nós já fizemos lá no Egito, Josué, quando estava em guerra, disse, preciso ganhar a guerra, Deus vai lá, se intervém, a natureza, o sol para, Deus mandou chuva, né? Deus sempre usando a natureza para atestar de que Ele é Deus. E neste evento aqui, os judeus que eram conhecedores desses fatos que aconteceram, de Deus se manifestando através da natureza, atestando que Ele era Deus, agora nós temos um papel inverso. A natureza punindo eles, um juízo sobre eles, e um gentio testemunhando que eles deveriam estar testemunhando. Enquanto Deus está punindo eles por causa da incredulidade deles, do povo de Deus, de não acreditar que aquele que estava ali era o Filho de Deus, por outro lado nós temos gentios dizendo assim, os sinais aí mostram... João diz no seu evangelho que veio para os seus, mas os seus não receberam. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora, duas coisas chamam a atenção. Você que presume no coração ser alguma coisa, os judeus também presumiam no coração ser alguma coisa porque eles eram descendentes de Abraão. Aí Jesus diz, vou falar para vocês, destas pedras, Jesus apontou para umas pedras que tinha ali,
e disse: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós precisamos entender que nós não somos nada, nós não passamos de pó. O Salmo 103, no verso 14, diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Inclusive é por isso que nós seremos transformados para o arrebatamento. Não é no arrebatamento, é para o arrebatamento. Ressuscita, transforma e arrebata. Sabe por quê? Porque nós não suportaríamos com esse corpo o que há de se revelar em nós. Por isso que o nosso corpo terá que ser incorruptível. Logo, nós que recebemos do Senhor alguma coisa, não presumamos no coração nada, porque a fraqueza é nossa. A gente pode cair a qualquer momento. E aqui, os judeus, nós estamos justamente... Eu posso dizer que nós estamos justamente... Não, que a troca foi no momento em que trocaram Jesus por Barrabás. Já ia... Mas nós estamos aqui no momento em que o povo escolhido de Deus, que recebeu o Filho de Deus, perdeu a chance. Perdeu a chance. Então, seja o mais humilde possível, sirva ao Senhor, porque Deus quer te usar. Mas vamos continuar aqui. Nós tivemos 2 declarações de que Jesus é o Filho de Deus e vamos para a terceira. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira, eu vou ajeitar aqui. Na ordem dos fatos... Não, que agora vai pegar, agora vai esquentar. Os amigos, irmãos que nos acompanham, e depois acompanha a leitura em Mateus 27, na ordem dos fatos... Essa terceira é a primeira. A terceira é a primeira, deixamos de propósito. Mas na ordem dos fatos, essa terceira está em Mateus 27, 50. Mas nós deixamos ela por último. Por quê? Porque tem um detalhe importante aqui. Nós vimos a natureza confirmando, nós vimos o centurião confirmando, e tu sabe que esse nosso entusiasmo estimula quem está lá também, né? A gente não lê a Bíblia chorando não, irmão. A gente lê a Bíblia com alegria. O véu do templo. O véu do templo rasgou-se em 2 de alto a baixo. Agora aguenta aí, Marcel, aguenta aí. Gente, presta atenção aqui no detalhe. Marcel, onde é que Jesus está sendo crucificado? Jesus está sendo crucificado no Monte Calvário. No Monte Calvário ou Monte Caveira? Longe da cidade. Vou abrir aqui uma Bíblia aqui, que é a Bíblia Thompson. Se você tiver a Bíblia Thompson, abra. A primeira Bíblia de estudo, né? A maior Bíblia de referência que já existiu até hoje, que eu saiba, é a Thompson. Marcel está com outra ali, que é a Dake. Nós temos aí outras Bíblias de referência, mas a Thompson é top. E a minha Thompson, na página 1745, ela tem um mapa, eu vou mostrar para vocês aqui. Diga-se de passagem, edição especial. Aqui ó, ela tem um mapa de Jerusalém. E quando nós observamos esse mapa, nós percebemos que o local do Calvário é fora da cidade. Fora da cidade. Jesus foi preso dentro da cidade, Jesus foi julgado dentro da cidade, Jesus foi levado para Pôncio Pilatos, para Herodes, de Pôncio Pilatos para Herodes, dentro da cidade. Depois que Jesus é condenado, Jesus é mandado para fora da cidade. É a chamada Via Sacra. Jesus é mandado para fora da cidade. E lá fora da cidade, segundo alguns, ele estava a caminho de um sábado, porque era o local onde ficavam os mortos. Era um local alto que, segundo alguns, parecia uma caveira, por isso que era Monte Caveira ou Monte Calvário. E lá as pessoas passavam e lá viam as cruzes daqueles que estavam sendo punidos pelo Império Romano. Aquilo ali era para servir de exemplo. Era algo comum, rotineiro naqueles dias. Em alguns casos cortavam as cabeças, etc., penduravam e ali, naquele episódio, ficavam as cruzes. Jesus está fora da cidade. O centurião está fora da cidade, as pedras estão pendendo fora da cidade, a mulher está lá ao pé de Cristo, da cruz, fora da cidade. Por que fora da cidade? Porque a lei dizia que quando o indivíduo cometesse um pecado gravíssimo e que seria um mal no meio do povo, ele teria que ser morto fora da cidade, para eliminar o mal. Olha a percepção que eles tiveram de Jesus. O malfeitor, Jesus o malfeitor. Tem até um livro aí de Ciro Zigorbe que falou mestre fora da lei. Jesus foi tratado por eles como um fora da lei, apesar de ser Jesus quem conseguia explicar a lei. Que a intriga que levou entre Jesus e os escribas é porque Jesus explicava a lei como ela é. Os escribas, como é que diz o texto? Não foi dito, quer dizer, foi dito pelos escribas. Não está escrito? Escrito na lei. Eu, porém, vos digo. Você tem que ler isso aí e entender. Pois bem, eles estão lá fora da cidade. Preste atenção. Marcelo, o versículo 50 diz assim:
Vou ler o 49. Vou ler o 49 para contextualizar. Mateus 27, 49. Os outros, porém, diziam: deixamos ver se Elias virá livrá-lo, que é aquele episódio do Eli, lama sabachthani e tal. Mas eles estão lá fora da cidade. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, o clamar lá é o tetelestai. Temos uma live aí sobre tetelestai, assista. Rendeu o Espírito. Detalhe, Jesus não foi morto. Jesus não foi morto. Jesus entregou o Espírito. Ele disse lá em João 10 que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, tal. E ele disse em outro local que ele retomaria 3 dias depois. O templo, que ele falava do seu corpo, seria ressuscitado 3 dias depois. Ele rendeu o Espírito. Só que no versículo 51, Mateus faz um negócio que me deixou durante um bom tempo assim com a mente travada. Gente, o véu do templo não está no Monte Caveira. Tu já viu alguém filmando? Ele tem um amigo aqui, sabe? Como é que é o nome do teu amigo lá, o filmador lá, o cara da câmera? Homem-Aranha. Como é que é o nome do teu amigo lá? É o Spielberg. Esse cara aqui é amigo de Spielberg, né? Tomara que o Spielberg esteja assistindo essa live. Spielberg, se você estiver assistindo, seja crente aí. Assista a live aí. Seja crente mesmo. Aproveitando que você tem ascendência judaica e volta para Jesus. Isso, esse cara aqui gosta O Spielberg é como se fosse o Spielberg com a câmera aqui, registrando todas aquelas catástrofes, não sei o que, tal. O Spielberg filmando, e de repente ele para a câmera aqui e vira a câmera lá para o outro lado. E imediatamente a cena corta e a cena reabre em outro canto. Sabe onde é que a cena reabre? No templo. Foi aí onde eu entrei com a mensagem lá que eu disse que eu preguei, caminhando pela cruz até o Santíssimo Lugar. Ou seja, o ponto de vista sai do Calvário e vai para dentro do templo. E detalhe, já passa pelo átrio, já passa pelo lugar santo e está na divisão do lugar santo para o lugar santíssimo, onde estava o véu. E é interessante que ele vai imediatamente dizer que o véu rasgou-se em dois. Gente, esse véu suportou o deserto. Esse véu suportou... É o mesmo lado de Salomão? É a mesma coisa. Só a única coisa que mudou foi a Arca da Aliança que desapareceu nos dias de Jeremias. Esse véu suportou o deserto. Esse véu foi para o Egito, para a Babilônia, voltou de Babilônia. Esse véu já tinha, Maciel, me parece que aproximadamente 1400 ou 1500 anos. O véu era hiper, super, mega resistente. No entanto, o véu rasga-se em dois, de alto a baixo, na presença dos sacerdotes que estavam lá prestando os seus sacrifícios. O Mateus sai do monte e vem para dentro do templo. E dentro do templo ele diz bem assim, versículo número 51. E eis que o véu do templo rasgou-se em dois. O que ele está de alto a baixo? O que ele está me dizendo? Que imediatamente, quando Jesus lá na cruz disse, está consumado, o tetelestai, em tuas mãos entrego o meu espírito, simultaneamente o véu do templo rasga em dois. De alto. E isto foi notório. Aí os nossos amigos podem dizer assim, o que é que tem a ver isso com a declaração? Rapaz, já vi tanta gente pregar, é tão interessante. Né? Deus abriu a porta. E agora a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Deus fala isso. Isso é interessante. Só que o véu que foi rasgado. Vai lá, Marcelo, arrocha aí. O véu que foi rasgado. Vocês estão bem que ele está com mais vontade de falar que nos deu acesso ao Santo dos Santos, não é este véu. Foi o véu da carne. Este véu aí, gente, é uma forma simbólica do que aconteceu. O véu do templo foi rasgado. Este véu foi rasgado. Não é registrado por João. O véu do templo rasgando é registrado por Marcos capítulo 15, Mateus capítulo 27, Lucas capítulo de número 23. Claudionor, a gente encontra ao longo da história do povo de Deus um costume que é de rasgar a veste. Os judeus, entenda, o véu foi rasgado. Só que o que significa esse véu do templo ser rasgado? É aí onde entra o fator de nós dizermos que há uma declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 3 declarações em Mateus 27, 50 e 54. A primeira foi a natureza.
A segunda foi o centurião. E a terceira é este véu rasgando. Ela declara que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque os judeus tinham costumes extravagantes. Judeu, quando... Tinha 3 situações que judeus rasgavam nessas suas situações, vestes. jogavam cinza para cima, vestiam roupa de saco, rasgavam o cabelo, arrancavam o cabelo e rasgavam suas vestes em 3 situações. A primeira, indignação. Por exemplo, o sacerdote, quando ouviu Jesus dizendo que ele aquela testemunha falando que Jesus destruiria o templo. Blasfêmia! Blasfêmia! Tá, blasfêmia! Mateus 26. Mas nós temos o rasgar as vestes. Indignação, rasgando as vestes por indignação. Continue. Aí nós temos notícias ruins. Chegava uma notícia... Olha, Samuel 13, a gente pode até dar uma olhada para ver que notícia ruim foi essa. Como é que eu pego aqui? Vai lá. Isso. Rasgar as vestes para mostrar... 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo... 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 13, versículo 30 a 31. Nossos amigos podem nos acompanhar aí. 30 a 31, vamos ler. Sim. E sucedeu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi. Aqui vai ser quando Absalão morreu, que ficou pendurado lá. Isso. Tá aqui, que dizia, Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou os seus vestidos, antes dele ser morto, e se lançou por terra. Quer dizer, uma notícia ruim. Meu Deus, meu filho fazendo um negócio desse comigo, que tragédia, que não sei o quê. Da mesma maneira, todos os seus servos que estavam com vestidos rotos rasgaram também. Pronto. Aí nós temos... Então, primeiro, indignação. Segundo, o recebimento de notícias ruins. É uma forma exterior de mostrar como é que a pessoa estava dentro. Agora vamos ao terceiro. Aí nós temos o terceiro. Que é por luto. Quando a pessoa estava de luto. Nós encontramos isso em Gênesis 37. É uma das referências que guardamos aqui. Vamos ler aqui Gênesis 37. Versículo 34 e 35. Gênesis 37. Se não me engano, vai falar de Jacó. 34 e 35. Então Jacó rasgou, quando chegou a notícia que José estava morto. Isso. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho. Ou seja, muitos dias. Luto por seu filho. 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho, quer dizer, até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Mas o 34 começa: e Jacó rasgou as suas vestes. Se não me engano, Jó fez a mesma coisa quando chegou a notícia que os filhos dele tinham morrido. Então, todos morreram, só eu fiquei para te dar a notícia. Então, Claudino, baseado nesses textos que nós lemos aqui, qual é a declaração mostrada quando o véu do templo se rasga? O escritor faz questão de dizer. Vocês entenderam? Segura aí. Vocês estão entendendo? Quando existia um luto, a pessoa enlutada rasgava. Quando nós vamos lá para o templo, foi o sacerdote que rasgou o véu? Não. Foi algum profeta que rasgou o véu? Não. Foi o rei que rasgou o véu? Foi algum soldado que rasgou o véu? Não. Foi um anjo que rasgou o véu? Não. Não foi o terremoto que rasgou o véu? Não foi. Quem foi que rasgou o véu? Deus. De alto a baixo o véu foi rasgado e ali nós temos a ação de Deus. É como Deus estivesse aqui. Imagina aí, Deus aqui vestido, sua roupa, e de repente chega a notícia que o filho dele foi morto. Mas não somente foi morto, tá? Porque as referências que nós temos na Bíblia, quando um pai rasga suas vestes em sinal de luto por seu filho, é porque o seu filho foi morto numa tragédia. Por exemplo, o texto que você leu de Davi, depois Davi rasga suas vestes de novo, quando ele sabe que Absalão morreu. Numa morte natural a gente só tem o luto, o choro, as carpideiras, etc. Agora uma coisa assim onde a pessoa perdeu a oportunidade, Jacó foi injustiçado. Jacó, os irmãos de José, disseram assim: olha, um animal feroz pegou José e ele matou o teu filho. Ele vai, não aceito isso tal. Como é que é? Não aceito isso. Aí vem
Deus... Ei, Marquiel, olha. O cara assiste muito filme, aí Vai lá, começa... vai lá. A Marvel, essas coisas aí. Doutor Estranho e tal. Rapaz, vamos fazer depois uma live sobre as mensagens subliminares aí de alguns filmes que tá Vamos. Mas voltando para isso aqui, que é uma... Para você que gosta de filme, isso é uma dramaturgia bíblica. Eu tenho até uma live aí que diz bem assim: parece Hollywood. Ou eu não fiz ainda. Eu acho que eu já preguei esse assunto, eu tenho certeza. Parece Hollywood, mas é texto bíblico. Se eu não tiver a live feita, eu preguei essa mensagem. Parece Hollywood, mas é texto bíblico. Eu vou trazer ela para vocês aí. Gente andando por cima da água, trovão, gente viram até fantasma, velho. É um negócio interessante. Horas e horas ali sofrendo. Não, aí depois a gente fala isso aí. Aí voltando aqui, mentaliza aí. Deus está lá, sentado no seu trono, e daqui a pouco vem a notícia: teu filho está morto. Teu filho morreu. Isso aí está vindo a notícia. Deus é onipresente. Nós estamos dramatizando a situação. Isso. Ou seja, aí, como assim? Meu filho, sim. Como ele foi morto? Olha aqui o relatório da morte dele. Deus vendo a forma em que o seu filho foi morto. Então Deus, naquele momento, ele rasga. Dá acesso aos homens, porque o véu foi aberto, rasgado de alto a baixo. Nós não precisamos mais de ninguém para nos levar a Cristo. Não é peça a mãe que fala com o filho, ou peça com o filho que fala com a mãe que fala com o pai. Não é nessa dinâmica. É direto. Nós somos sacerdotes de Deus e Cristo. Isso no contexto espiritual. Mas... Porém, naquele momento, Deus estava protestando contra os sacerdotes que ali estavam. Que esses mesmos sacerdotes que estavam ali, e eu vi uma dramatização semana passada, eu acho que foi no início dessa semana, inclusive na Record, que estava reprisando aquela Ministério Jesus. E eles postaram uma coisa lá, não sei se foi fruto de alguma pesquisa, mas me chamou a atenção. Eles mostraram que na hora que Jesus estava crucificado, o sumo sacerdote estava no templo oferecendo libação. O mesmo infeliz sumo sacerdote que contratou o centurião e que corrompeu Judas para que entregasse Jesus. No momento que Jesus está sendo crucificado, ele está feliz, está oferecendo sacrifício pela besteira que ele acabou de fazer. Porque para ele estar naquele local ali, só havia duas situações. Ou ele estava comendo do pão, ou ele estava oferecendo libação. Então ele estava fazendo um ato de agradecimento a Deus. Libação o movimento da fumaça, é como se fosse uma oração, um agradecimento a Deus. Isso. E neste momento Deus protesta. Deus não abre acesso ao sacerdote à Arca da Aliança. Deus faz um protesto. É que do local da arca, que a arca não estava lá. Deus faz um protesto. Ele rasga. Claro que na aplicação espiritual, para a igreja, Jesus rasgou seu corpo, abriu acesso ao Santo dos Santos na eternidade, mas naquele momento ali Deus está... O fato do véu se abrir não é somente para que tenhamos acesso. Uma vez que está aberto, temos acesso. Naquele momento Deus não está mas dizendo a sacerdote. abertura é um ato de um pai indignado, de luto, pelo seu filho que morreu injustamente. E aí, gente, a gente já começa a encerrar, que eu acho que já tá bom, já tá longo. Nós temos no véu do templo que rasgou-se em dois a terceira declaração, e uma declaração divina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim como ele começou a voz lá atrás dizendo assim: este é meu filho amado, escutem ele. Agora ele está dizendo assim: esse daí é meu filho. Esses que vocês mataram é meu filho. E eu estou de luto por ele. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo número 4. Na ocasião do batismo, né? Ó as análises aqui. Capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outros escritores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai dizer: a ele ouvi. Lembrei. A ele ouvi é no Monte da Transfiguração.
No Monte da Transfiguração, Monte da certo. Transfiguração. Véspera, bem próximo. Bem próximo da crucificação. Então, gente, é assim que a gente estuda a Bíblia. Vendo esses detalhes e agora com esta ideia de passar os detalhes para vocês. A Bíblia é gostosa de se ler, basta que você lê conforme está escrito. Você lê, Lucas 24:45 diz bem assim, então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Recentemente eu estava com a irmã Josefa, minha sogra, um abraço à irmã Josefa, Pai do Senhor, irmão Leonardo, um beijo para minha esposa Lourdes, e a irmã Josefa dizia, eu gosto de ouvir vocês dois, mas eu gosto de te ouvir, bichinho. Eu gosto de ouvir vocês dois, porque fica claro, não é igual, olha o que ela disse, não é igual uma pregação na igreja. A pregação da igreja é boa, mas se o pregador não souber contextualizar, que a gente costuma dizer que tem 5 coisas que são prévias a uma pregação. Veja para você que estuda homilética. Você precisa esclarecer tempo, lugar, espaço, pessoa e acontecimento. Se você não esclarecer essas 5 coisas, a sua mensagem vai ficar um pouco perdida. E depois que você esclarecer essas 5 coisas na introdução da mensagem, é quando você agora vai entrar no assunto, colocando o assunto por ordem. Veja, queremos falar sobre o véu do templo, esclarecendo nos textos de Mateus 27, de 50 a 54, que existem 3 declarações que Jesus Cristo é o Filho de Deus, pela natureza, pelo centurião e pelo véu do templo rasgado de alto a baixo. A irmã Josefa disse que gosta, porque entende a Bíblia com isso aí. Já encontrei outras pessoas dizendo a este respeito, inclusive nesse instante, alguém comentou aqui dizendo, olha, é bom essa forma descontraída. O professor Iraíde mesmo é ouvinte, assiste sempre que nós postamos. Então nós deixamos a dica e ficamos felizes por você estar conosco num sábado como este, de manhã, participando da Palavra de Deus. Quero encerrar, diz alguma coisa aí. Para mim é um prazer, Claudionor, e se precisasse mais algumas horas a gente ia. Mas daí tem as digníssimas. Nós chamamos aqui na Bahia de Tony. Tem as digníssimas que impõem irmão limite. Preta, Pai do Senhor, irmão Preta. Tem as digníssimas que impõem limite de tempo. Essa história de Tom foi irmão Preta, lá do pastor Antônio Ramiro, que criou. Pastor Edivan, pastor Adroaldo entende muito bem disso aí. Mas é o suficiente para a gente passar para os nossos amigos esta interpretação, compreensão das Escrituras, né? E tem endereço certo, viu, Claudionor? Tem. Se você assistir, você pode ter certeza. Deus está trabalhando aí. E missionária Márcia Vieira, Pai do Senhor, chegou no finalzinho, mas a senhora sabe que vai ficar publicado aí, a senhora assiste depois. Vamos fazer a próxima sobre alguma outra parábola de Jesus ou quer entrar nessa aí do Agente 007? Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos com uma parábola, que dá tempo a gente... O 007. Vamos escolher uma parábola. Nós vamos na próxima aí falar sobre uma parábola, gente. Vamos escolher uma parábola aqui e vamos comentar a respeito. E depois nós vamos soltar essa aí, do Agente 007. E se eu não tiver feito aquela lá de Parece Hollywood? Que é tua cara, viu? Né? Parece Hollywood, mas é texto bíblico? Não, parece Hollywood, mas é coração endurecido. Lembrei, não é texto bíblico. Parece Hollywood, mas é coração endurecido. Porque tudo aconteceu porque eles endureceram o coração por causa da multiplicação dos pães lá. Que negócio é esse desses pães e peixes multiplicar aí? Aí, tome. O texto lá diz foi por causa disso. Então temos 3 aí já programados, viu? A gente vai fazer aquela sobre as mensagens que a Marvel... Isso aqui, muita gente gosta de assistir Marvel. Eu assisto filme da Marvel, já fui no cinema, não sei pouco. Fui assistir, mas tem uma fase da Marvel... Homem-Aranha, aquela coisa toda. Spider-Man, né? Os Vingadores, Capitão América, mas tem essa nova fase da Marvel, ela está muito perigosa. Nós não vamos entrar em detalhes, mas tem possessão demoníaca. Isso, introdução. O Doutor Estranho, que bem tendo o Doutor Estranho, é meio mundo de demônio entrando da pessoa e querendo sair, o cara corre e o demônio vai. Não vamos fazer propaganda da Marvel agora. Vamos ficar com a declaração de hoje de que ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Compartilhe, comente, curta, mande para alguém. Tá? Vamos abençoar alguém com a palavra do Rei de Deus. Isto vai para o YouTube daqui a pouco, vai para o WhatsApp dele, Instagram dele, Facebook, etc. E o meu também.
Deus abençoe a todos. Procura lá Maciel Lúcio no Instagram, manda a solicitação pra gente. Esses dias que mandou foi a Flavinha. Flavinha, né? Claro, sim. Isso, ela mandou pra gente, segue a gente, entendeu? Claudionou também. E, gente, expande, porque isso aqui também é evangelizar. Na realidade, falar da palavra de Deus é evangelizar. Tem um negócio aí que não é não. Deus abençoe a todos. Pai, Senhor, Deus abençoe.